Em meio à crise política e econômica que atravessa o Brasil, o Fórum da Liberdade completa 30 anos. O evento começa, 31. O evento começa na segunda-feira em Porto Alegre com a proposta de debater soluções para os problemas cruciais do país. Conversa com a gente agora o diretor de comunicação do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro Eckel. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco mais sobre o fórum. Corrigindo, né? 31 anos. 31 anos. Bom, vamos falar ali 3 décadas, indo para a 4ª década. Sim. Num momento histórico incrível que a gente está vivendo, um momento difícil de ser interpretado, porque temos pelo menos dois enfoques, duas visões sobre o momento econômico e até mesmo político, principalmente político. Perfeito. O tema dessa edição do Fórum é a voz da mudança. Qual a reflexão que a organização do evento, que vocês buscam debater nessa edição? O que seria essa voz da mudança para vocês? Perfeito. Na verdade, a voz é uma das maneiras de a gente se colocar frente à sociedade ou qualquer outro sentido que a gente queira, né? Sem dúvida. E dessa forma, a gente pretende colocar para o público pensar e refletir da maneira que as soluções elas podem ser trazidas a partir da voz ou não, mas sim de uma atitude, uma proatividade do indivíduo, que as soluções não estão no coletivo e sim no individual. Essa é a nossa proposta. Sim. E o indivíduo deve ter voz e manifestar. Voz ativa, né? Voz ativa, exatamente. Quando o Fórum fala em mudança, e essas mudanças que está todo mundo clamando, e não importa o lado, todo mundo quer mudanças, né? Perfeito. Se refere apenas à situação política e econômica do Brasil, ou vocês conseguem ver num plano macro? Questões culturais também, isso acaba numa escala global também, a gente fala só de Brasil ou fala de mundo? Perfeito. Na verdade, acho que é legal ressaltar aqui que o Fórum da Liberdade ele já foi já classificado como o maior evento de debate de ideias da América Latina. Sim. Né? Então, ele sempre tenta pegar o espectro tanto político, econômico como social. Né? Mas sempre, desses 31 anos que o Fórum existe, ele sempre tentou trabalhar a esfera mais Brasil, mesmo tendo impacto nacional e internacional. Mas Sim. a gente tem uma visão, atualmente, tentando trabalhar muito mais a nossa nação aqui brasileira. Né? Hoje, Brasil protagonista no mundo, pelo menos todos os principais jornais do planeta estão falando do que está acontecendo no aspecto, vamos colocar aqui, político, econômico e também jurídico no país. Né? Entre os destaques do Fórum da Liberdade está o encontro com presidenciáveis no evento. Quem já confirmou presença? Perfeito. Hoje a gente já tem confirmado Ciro Gomes, a Marina Silva, Flávio Rocha, a gente também tem o João Amoedo e o Geraldo Alckmin. Sim. Né? Ainda estamos em negociação para ver se vai confirmar ou não o Bolsonaro. Perfeito. Quais as propostas que se alinham... as propostas que vão se alinhar ao tema do evento de vocês esperam ouvir dos candidatos o enfoque na mudança. Seria isso? O que a gente pode mudar para 2018? Para a gente ter uma ideia de como vocês vão abordar esses presidenciáveis. Perfeito. Eu acho que, na verdade, a sociedade acaba clamando por algumas coisas básicas que a gente vê hoje em dia, né? Que é a não corrupção, a lealdade, né? Referente a todos os cidadãos que neles votaram, né? Sim. Mas o Fórum da Liberdade, como tu bem citaste, ele é feito pelo IE. Né? E os principais conceitos que a gente acaba estudando dentro do Instituto né, é a questão do ideal democrático baseado no Estado de Direito. Sim. E também sempre baseado na livre iniciativa e na meritocracia, também favorecendo os empreendedores e empresários. Né? Então, a ideia do Fórum da Liberdade é realmente pautar essas coisas que talvez agora façam mais sentido, mais do que nunca agora, né, do que nos outros tempos que a gente vinha trabalhando e desenvolvendo essas ideias no Brasil. Bom, eu vou pegar o enfoque do Bolsonaro, Perfeito. Porque se a gente for pegar as pesquisas, as últimas, davam Lula e Bolsonaro como primeiros colocados nas pesquisas, né? E ali Ciro Gomes, também Marina, como protagonistas. Mas no caso de Jair Bolsonaro tem um detalhe, né? Na trajetória política dele, ele vem defendendo o nacionalismo, uma presença maior do Estado na economia. Perfeito. Se a gente for pensar num ideal liberal, essa presença, às vezes... dentro do ideal liberal, do liberalismo ou neoliberalismo, é fundamental a presença do Estado em determinado momento, mas de forma mínima, né, se a gente for parar para pensar. Essa postura do Bolsonaro significa algo para vocês, por exemplo, né, nesse intuito de intervenções do Estado na economia? Vocês enxergam isso de que forma? Outros candidatos podem falar sobre, mas vou pegar ele especificamente que carrega essa bandeira.
Perfeito. Assim, na verdade, acho que a primeira a citar aqui, né, é a questão que o Bolsonaro mesmo, ele é uma pessoa que acaba não nos dando tantas decisões e afirmativas concretas do que ele vai se decidir, né? E não é muito a área dele falar sobre economia. Exatamente. Então, fazendo uma análise até de quem ele poderá, se for eleito, né, trazer para o Ministério da Fazenda, que é o Paulo Guedes, que inclusive vai estar palestrando fora da Liberdade no primeiro painel, na segunda-feira. A gente pode analisar por 2 pontos, questões primeiramente estratégicas, né? De que talvez o Jair Bolsonaro queira trazer mais os adeptos aos conceitos liberais e por isso aí está selecionando o Paulo Guedes para se linkar a ele, para trazer mais algumas ideias liberais e trazer mais, talvez mais votos. Essa é uma possibilidade estratégica, né? Uma visão muito mais minha do que um consenso, de repente, dentro do Instituto. Claro. E também o Jair Bolsonaro, ele já demonstrou em algumas vezes que não tem um total conhecimento referente à economia. Sim. Visto isso, trazer o Paulo Guedes, que é excelente profissional, fortifica, né, toda a candidatura dele e também pode talvez dar mais espaço para que as ideias liberais no âmbito econômico tenham efeito, né? Sim. E aí ele não teria uma contradição, pelo menos nesse aspecto, né? A gente vê que ele defende em aspectos bem firmes, né, essa participação do Estado, a presença do Estado e o nacionalismo, mas dentro do ideal liberal a gente ficava em dúvida assim, como ele conseguiria, né, pensar a economia dessa forma. E o nome do Paulo Guedes, tradicional liberal, a gente já entende que é por esse... Eu concordo com a tua análise, né? Perfeito. Bom, o Brasil já teve alguma experiência política e econômica que se aproximou do conceito liberal. De fato, a gente teve isso. E vamos resgatar. Governo FHC, governo Lula, governo Dilma. Muito se fala em taxa Selic, entre outras coisas. Vocês conseguem ver o Brasil como um país onde o ideal liberal já esteve posto na mesa de forma clara? De forma presente, assim, exatamente. Né? Assim, na verdade, o que a gente analisa e pode ver de todos esses governos que tu citaste, que é FHC e os subsequentes, né? É que, na verdade, existem ações dentro dos governos que elas podem ser ditas ações que estão dentro do espectro liberal, que são a questão das privatizações. Né? Então, isso foi uma ação de cunho liberal. Não que esse governo tenha sido total de conceito liberal. Né? Então, acho que também vale ressaltar aqui que a gente, quando fala de liberalismo, né, de um conceito liberal, muitas vezes as pessoas atrelam à direita, né? Sim. E tanto a direita aqui, quanto a esquerda, né, são governos totalitários. Governos que querem ter mais Estado, uma intervenção maior. Então, é legal fazer essa diferenciação, porque o liberalismo ele não se enquadra muito menos na esquerda, mas também não na direita. Sim, então, muitos até questionam como um liberal pode ser conservador. Exatamente, exatamente. Como a gente fala também da intervenção militar, né? Que é um conceito, são liberais, né? Mas, na verdade, tiveram ações e efeitos de privatizações e pró-mercado, porém não foram aí também carregar outros conceitos, né, de liberalismo. Há espaço no Brasil hoje para a implementação do liberalismo? Por exemplo, a ideia de livre mercado, né, a gente tem, por exemplo, política de preços na Petrobras. Perfeito. Né? Vocês conseguem enxergar espaço? Ou ainda na nossa economia, por sermos um país subdesenvolvido, talvez, ou como chamam no terceiro mundo, enfim, todas as classificações que já nos deram. Hoje vocês veem espaço para isso? Para o ideal liberal cada vez mais presente? Perfeito, sim. Acho que, na verdade, é uma análise que acho que todo mundo hoje começa a participar mais da política, né? Todo mundo hoje conversa mais sobre esse assunto, né? Então, o próprio Eduardo Janete da Fonseca foi o palestrante do último Fórum da Liberdade. Sim. Ele citou que talvez a capital de Porto Alegre, sendo pioneira, né, nesses eventos de grande porte de liberalismo, tenha um maior engajamento cívico-político do Brasil, né? Então, acho que nesse conceito, tanto Porto Alegre como toda a população brasileira, eu acho que sim está falando sobre política e sim abre um espaço, uma janela aí para novas ideias e, quem sabe não, o liberalismo entrar com um pouco mais de força e aprender um pouco mais os conceitos, né? Porque às vezes a gente tem algumas distorções. Exatamente. Bom, agora vamos abrir espaço para a convocação e as informações, o serviço do evento, para quem quiser participar, quem quiser buscar mais informações, onde é que pode encontrar? Perfeito. Na verdade, o site é foradaliberdade.com.br, né? É uma notícia muito boa para nós, do Instituto. As inscrições elas já estão quase encerrando. A gente é recorde de público novamente dentro do Fora da Liberdade. Então, a gente pede que quem tem interesse, acesse o Fora da Liberdade, faça a sua inscrição lá, vai ser na PUC, né? É para diferentes públicos, né? A gente tem desde estudantes a empresários, a executivos,
a gente tenta pegar a maior gama da sociedade para influenciar e, quem sabe, não pautar os presidenciáveis que estarão aí no Fórum da Liberdade. Vou deixar aqui o serviço, você está vendo na tela, tá? Você está vendo aí Fórum da Liberdade, Porto Alegre, Centro de Eventos da PUC, de 9 e 10 de abril. Isso. As inscrições podem ser feitas no local ou também podem ser feitas via online? Perfeito. A gente recomenda que seja feito pelo site, até para uma melhor organização no dia do evento, né? Terão a oportunidade de fazer inscrição no dia, porém, se a gente conseguir objetivar a venda de ingressos totais antes, talvez a pessoa chegue lá e não consiga nem comprar. Sim. Então, a orientação seria melhor pelo site, né? Sim, para garantir. Para garantir e não causar algum tipo de tumulto. De transtorno, ali. claro. Então vamos repetir: Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, Centro de Eventos da PUC, 9 e 10 de abril. Poucas vagas ainda. Poucas vagas. Mas aí é só entrar no site forumdaliberdade.com.br. Exatamente. E aí pode fazer a inscrição lá, tem todos os painéis, quem vai estar palestrando, né? Sim. A gente, Algum outro destaque que a gente tem esquecido? Eu acho super válido. Todos os painéis são muito interessantes, né? Mas a gente vai ter uma oportunidade única, além dos presidenciáveis, que o Fórum da Liberdade já fez isso, né? No seu segundo ano, trouxe presidenciáveis. Mas o penúltimo painel, na terça-feira, vai trazer o Sérgio Moro. Sim, né? Junto com o Antônio de Pietro, né? Onde o Sérgio Moro, que ele mesmo comenta, se baseou muito nas ideias do Antônio de Pietro para atuar como ele fez agora na Lava Jato. Perfeito. Olha, Sérgio Moro em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade, é imperdível. É imperdível. Bom, Pedro, muito obrigado. Pedro Obrigado. Que eu seja sempre bem-vindo e transmito nosso abraço ao Instituto e que vocês possam, né, continuar nessa caminhada, 31 anos do Fórum da Liberdade. Muito obrigado e sucesso a todos aí. Para todos nós, sem dúvida.